Oi, hoje eu vim falar das minhas leituras de janeiro. Eu tô com o objetivo de ler um livro a cada mês até dezembro, 12 livros. E esse ano eu li Deixa Nevar, da Camila Antunes, e Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Eu tô com uma meta de ler 12 livros, mas eu vou ler mais que isso durante os meses. É que eu preferi fazer uma meta pequena e não queria colocar uma meta tão grande. Então o que vier a partir disso é bônus. E o Deixa Nevar eu comecei a ler no ano passado e terminei agora em janeiro. O Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz eu comecei a ler em janeiro e terminei em janeiro mesmo. E eu quero falar sobre esse livro, mas eu quero um tempo para falar sobre ele. Então talvez em alguma dessas semanas de fevereiro eu pare para gravar um vídeo só sobre esse livro aqui, mas ainda não. Eu vou falar hoje sobre o Deixa Nevar, da Camila Antunes. E o que eu posso dizer de cara é que é uma comédia romântica muito gostosa de acompanhar, tal qual um filme de sessão da tarde. Hoje, inclusive, eu vi a Camila falando no Instagram dela que ele é uma comédia que lembra anos 90, anos 2000. E é exatamente essa vibe que o livro traz. A Vânia, a personagem principal da história, ela é designer de joias e ela tem um encontro com o Marco Remy. Ela é uma empresária muito bem sucedida, aparentemente com o futuro todo pronto na frente dela, como se nada fosse acontecer, até que ela tem um encontro com o Marco Remy, que é um cara de... Ele é um herdeiro. Ele é de uma família bem rica, famosa. E ele entra na loja dela para devolver uma peça única que ela fez, que é um anel de noivado. Ele devolve o anel de noivado, ela fica um pouco intrigada com isso. Depois disso, eles têm um encontro ali. Depois desse encontro, tudo muda e é onde tem o tchan do livro. Porque sabe quando tu vê um filme que é tipo, alguns anos se passaram? Foi isso que aconteceu. Depois de alguns anos eles se encontraram. Na verdade, depois de alguns anos a Vânia foi atrás dele pelo motivo forte que ela tem pra ir atrás dele. Ela tem um motivo sério pra ir atrás dele. Ela o encontra e ela não foi com a intenção de ficar com ele novamente. Na verdade, ela tem um assunto a tratar com ele. E eu não vou dizer qual é, porque você precisa comprar o livro e ler pra saber qual é o motivo. E aí, depois disso, eles precisam passar um tempo juntos. E não vou dizer por que eles precisam passar um tempo juntos. Você precisa comprar o livro e ler. Porque isso foi algo que me deixou boquiaberta. Eu fiquei, gente, eu fiquei. Então eu quero que você tenha essa mesma surpresa que eu tive e eu não vou contar por quê. Eles se encontram, precisam passar um tempo juntos. E aí o que acontece é que, nesse meio tempo que eles ficaram sem se ver, a Vânia tem um encontro com Deus. Então ela já tá com um relacionamento sério com Deus. Mas ela vai até o Marco e precisa falar com ele sobre esse assunto importante. E enquanto eles estão vivendo isso, ela descobre que o Marco também está com um relacionamento sério com Deus, porque ela vê ele fazendo devocional, ela percebe as atitudes dele estão mudadas, e isso faz com que ela tenha um outro olhar para ele. Um olhar mais delicado, mas eu acho que ela se apaixona de novo por ele ali. Já tenho que dizer que ela se apaixona assim, porque o que seria de uma comédia romântica sem ter o casalzinho ali se olhando? Ela se apaixona por ele de novo, e enquanto eles estão resolvendo essas questões, estão se apaixonando de novo, e isso torna o enredo ali do livro muito gostoso de se ler. Tem personagens marcantes nessa história, como a irmã do Marco Remy. Inclusive, ela acaba atrapalhando um pouco a história do Marco e da Vânia, ajudando, mas atrapalhando, sabe? Então ela acaba ali se metendo um pouco demais onde não é chamada. Mas ela é super amiga do próprio irmão, então ela conta tudo pro irmão dela. O que deixa as coisas meio emboladas, mas tu vai entendendo que as coisas precisam ser assim pra fazer sentido lá na frente. Outra coisa muito legal que acontece é que o Marco pede um sinal sobre a pessoa que ele vai ficar no futuro. E a Vânia corresponde a todos esses sinais. Então as coisas se encaminham ali pra que no final eles fiquem juntos e seja uma história daquelas bem romantiquinhas mesmo. Por fim, essa não é uma história só sobre o romance do Marco e da Vânia. A Vânia tem alguns conflitos em relação à paternidade, à família dela, e o encontro dela com Deus foi especialmente sobre tratar essas feridas no coração dela. Então, se você é uma garota cristã, eu acho que vale muito a pena a leitura também, não só pelo romance e como desenrola o romance deles até o final, mas sobre o encontro da Vânia com Deus e como isso é tratado no coração dela. Ela tem uma ferida ali, uma mágoa do pai, tudo, e explica os detalhezinhos que eu acho que vai ser legal você ler. Porque quando isso acontece, quando ela tem um encontro com Deus, ela consegue ver a paternidade de Deus com outros olhos, que ela não conseguia antes porque estava embaçado, porque ela tinha um conflito ali com o pai.
Então a gente se emociona, a história de conversão dela é emocionante. Foi bem único. Inclusive ela relata e diz que acha que não foi uma experiência sobrenatural, mas aos meus olhos foi sim. Foi bem sobrenatural o que aconteceu com ela, foi individual, foi singular. E acompanhar isso foi muito especial para trazer aquele quentinho no coração, tanto do romance quanto do relacionamento dela com Deus. E eu acho que é o que faz o livro tão especial. Ele não é só sobre o romance, ele é sobre o romance e sobre a relação dela com Deus. E como isso vai se misturando ali no meio, você vai se emocionando com a história dela. Então vale muito a pena ler Deixa Nevar em 2025. Se essa ainda não é uma leitura sua, vale a pena ler. Eu provavelmente esqueci de algum detalhe importante da história. Com certeza esqueci, eu vou lembrar quando eu já estiver editando o vídeo. Mas aí, fica a dica pra você ler. Acabei de passar por uma parte que eu acho que vai ser muito legal. Tem uma parte do livro que... Só um spoilerzinho de uma garota emocionada do jeito que eu sou. Sou muito romântica e emocionada, então essa parte especialmente me deixou assim bem... Que é quando ele cita um texto de Cantares pra cantar a Vânia. Ai, eu achei muito lindo. É um livrinho que tu vai lendo assim, ó. Então, se você ainda não leu Deixa Nevar em 2025, vale muito a pena. E sim, talvez eu ainda fale sobre o livro do Lewis esse mês de fevereiro. Eu tô lendo com as minhas amigas no clube de leitura. Nós fizemos um clube de leitura bem basicão, eu e algumas amigas, para incentivar a leitura uma da outra. E nós colocamos uma meta pequena de 1 livro por mês para lermos 12 livros até dezembro. E conforme eu for lendo os livros, eu vou trazer mais sobre isso agora aqui no canal. Vou mostrar as minhas leituras do mês como eu fiz hoje e escolher uma delas para falar no videozão. Mas conforme as semanas forem correndo, eu também vou falar sobre os outros livros. Então é isso, se você quiser me dar uma dica de leitura, coloca aqui nos comentários para eu ler esse ano de 2025 e indicar no clube para as minhas amigas também. E eu nem me apresentei, eu me chamo Amanda Tavares e eu espero que você fique comigo esse ano, compartilhe suas leituras comigo como eu vou compartilhar as minhas. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!